paz, meus amores, como vocês estão? Amores, primeiramente, ignorem meu estado. Eu devo estar com uma cara de cansada e eu realmente estou. São 10 horas, eu cheguei do trabalho há pouco tempo. E eu tô agoniada também, porque eu não estou me vendo, eu tô gravando na câmera traseira, então ignorem se eu ficar com tiques. Mas voltei, né? Voltei um ano depois, de aparelho, de cabelo ondulado, e, enfim. Mas voltei. Naquela época eu vim, ministrei, fiz o que o Senhor estava mandando, né? Que era criar um canal. Postei o primeiro vídeo, compartilhei o que o Senhor estava ministrando no meu coração. Mas eu confesso pra vocês que eu me acovardei e acabou que eu parei, né? O Senhor me passou mais coisas pra repassar naquela época, mas me acovardei, gente. Mas antes tarde do que nunca, gente. Voltei, né? Dessa vez pra permanecer, não vou me acovardar. Se o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Enfim, amores, vamos lá. Eu queria conversar aqui com vocês sobre algo que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses últimos 3, 4 meses, mais ou menos, que é sobre a espera ativa. Eu vou ler um trechinho da Bíblia com vocês, né? Vou ler um versículo e também vou ler um trechinho de um livro que eu li, que, assim, foi uma leitura que me marcou muito. Eu julgo, assim, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Gente, desculpa se eu vou um pouquinho embolado. Eu fiz manutenção no aparelho essa semana e eu não tô conseguindo conversar direito. Mas enfim, eu vou legendar tudo, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem. Mas enfim, o Senhor tem ministrado no meu coração sobre a espera ativa. Durante muito tempo na minha vida, eu achei que esperar era literalmente esperar, né? Sentar e esperar. Só que a espera no caminho do Senhor, né? No andar com o Senhor, não é exatamente assim. Eu queria começar lendo com vocês um trechinho do livro Enquanto Isso. Gente, eu não vou saber pronunciar o nome dessa mulher, não. Vou deixar aqui o nome dela pra vocês. E o livro é esse aqui. Se vocês puderem, leiam. É uma leitura muito edificante e, assim, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Espera ativa. Momentos de espera podem ser confundidos com momentos de total passividade. É fato que, quando alguém nos diz para esperar, a primeira coisa que fazemos é ficar parado, como uma reação automática. E podemos cair em dois erros ao atravessar a espera. Ou preenchemos desesperadamente o tempo para não senti-lo passar, ou nos congelamos passivamente e simplesmente não saímos do lugar. Nos enganamos muito ao pensar que esperar é um castigo, como se fôssemos uma criança que precisa ficar no mesmo lugar até que alguém nos tire de lá. Se mudarmos nossa mente e perspectiva sobre esse tempo, conseguiremos enxergar outras possibilidades. A espera é ativa porque nela desenvolvemos capacidades que só poderiam surgir naquele momento. Exercer nossa fé, perseverar, adquirir paciência, lidar sabiamente com o presente e ter um coração contente e grato. Tudo isso e outras muitas habilidades são desenvolvidas em uma posição de espera. Como eu mencionei anteriormente, durante muito tempo eu achei que esperar no Senhor era literalmente esperar. Só que não é assim que funciona o tempo de espera. A espera no Senhor, ela é um tempo de preparo, é um tempo de amadurecimento e de, como o livro diz, né, de desenvolvimento de capacidades, de habilidades. E são atributos que nós não conseguiríamos em outras situações, somente mediante aquele tempo de espera, preparação e muitas vezes durante o sofrimento. Porque o sofrimento, além de nos amadurecer, a maior parte das vezes, ele nos aproxima do Senhor. Uma hora ou outra. Talvez não no começo, mas uma hora você se rende e você simplesmente se entrega ao Senhor, porque você cansa de lutar contra aquela vontade, aquele desespero e aquela dor. Então você simplesmente se prostra aos pés do Senhor. Esperar é abrir mão do controle e entregá-lo de forma total ao Senhor. E isso é muito difícil. Particularmente, sempre fui uma pessoa perfeccionista e uma pessoa que eu sinto muita necessidade de ter controle das coisas, sobre tudo. O Senhor tem me ensinado, né, ultimamente, não somente nessa área de sonhos, mas em todas as outras. Eu sempre necessitei ter o controle de tudo. E isso me adoecia, porque às vezes, assim, situações que nem eram comigo me adoeciam porque eu precisava ter o controle das coisas. Então eu queria controlar tudo e todo mundo ao meu redor. E não ter o controle daquilo me deixava mal. E assim, pensando sobre isso, né, gente, o Senhor trouxe uma coisa ao meu coração. O processo de espera, ele é um processo de preparo. Vamos supor um cenário fictício de uma mãe, uma filha, um filho.
E essa mãe resolve fazer um almoço muito especial para esse filho. E é para ser surpresa. Enquanto a mãe tá ali, né, cozinhando, preparando tudo com tanto amor, tanta dedicação, né, com tanto carinho, preparando, lavando os alimentos, vai adiantar que esse filho sente e fique ansioso esperando por esse almoço? Tentar esperar com ansiedade vai fazer com que chegue mais rápido? Não. Mas enquanto isso, ele pode preparar a mesa para receber aquele almoço. Até porque se a mesa estiver pronta, ele vai se alimentar mais rápido quando chegar, porque a mãe não vai precisar fazer isso, entende? Então, assim, o processo da espera precisa ser um processo de espera ativo, onde você espera, você crê, mas você também se capacita para receber aquilo que Deus vai te entregar. Porque se não necessitássemos de amadurecimento, de preparo, de uma capacitação, você concorda que Deus nos daria no começo? Não precisaríamos esperar? Então a espera ela tem um motivo. A Bíblia diz que há um propósito para tudo que acontece aqui. Então assim, se você vai esperar, é por algum motivo. É para desenvolver alguma capacidade que você ainda não tem para receber aquilo. Então, ao invés de ficarmos focados no tempo que está demorando, que a gente foque em nos preparar para receber aquilo. Que a gente prepare o nosso coração, a nossa mente para receber aquilo. Para que nós saibamos preservar quando nós recebermos. E um outro ponto da espera que nos agonia é porque a gente acha que a gente só vai ser feliz quando recebermos aquilo, quando tivermos em nossas mãos aquilo que nós desejamos. E não funciona assim. A alegria, a felicidade e a satisfação do cristão ela deve estar em Cristo. É fácil? Não, não é. Nós sabemos que não é fácil porque nós vivemos rodeados de coisas que são prazerosas para nossa carne, né, aqui na Terra, não necessariamente pecaminosas, mas satisfatórias para nossa carne. Nós queremos muito aquilo, nós ansiamos, né, com muito fervor aquilo tudo. Então é muito difícil você manter os olhos no Senhor nesse sentido durante esse tempo. Mas a gente precisa orar e se esforçar, sabe? É uma luta diária, uma luta constante. E a gente precisa fazer a nossa parte, né? Algo que eu tenho aprendido nesses últimos anos, nesses últimos meses com o Senhor, é que Ele não vai fazer tudo por mim. Durante muito tempo, eu joguei na responsabilidade de Deus coisas que eram tarefas minhas, coisas que eram responsabilidades minhas, coisas que iam me amadurecer, me fazer evoluir. Eu esperava que Deus jogasse do céu para mim, sabe? Eu achava que se eu ficasse sentada esperando e eu obedecesse e eu andasse de acordo com a palavra, Deus ia entregar essas coisas para mim. Só que não é assim que funciona. Eu ainda sou um ser humano, eu ainda sou falha, eu ainda preciso de um aperfeiçoamento não só espiritual, mas no mundo carnal, porque eu ainda vivo aqui, eu ainda sou um ser humano, sou carne. Então eu tenho defeitos e coisas que precisam ser amadurecidas como ser humano mesmo. E durante muito tempo eu achava que só por seguir, né, o Senhor, só por ser uma pessoa obediente, essas coisas aconteceriam porque o Senhor me entregaria. E não é assim que funciona. Então, assim, a gente precisa aprender a ser grato, a confiar e a nos preparar nesse tempo de espera e estar satisfeito com o que temos e com a presença de Cristo, que é o principal em nossa vida. Sabendo que se Deus me entregar o que eu quero, glória a Deus por isso, mas se Ele não me entregar, glória a Deus por isso também. Vi uma frase anos atrás que dizia que Deus nos deixa viver certas situações, não para que Ele nos conheça nossas atitudes mediante a essas situações, mas para que nós mesmos nos conheçamos e possamos analisar nossas atitudes mediante algumas situações. E recentemente eu passei por uma situação que me fez enxergar em mim mesma o tamanho do meu defeito em relação à espera, em relação a querer demais, a esperar de Deus. E eu me envergonhei muito quando eu vi minha ação mediante a situação. E eu percebi como eu sou uma cristã falha e que eu preciso realmente muito melhorar, né? Muito mais do que eu pensei. Então, um processo de espera, ele é um processo de reflexão, ele é um processo de preparação, ele é um processo de desenvolvimento e fé, né? Você precisa colocar sua fé em prática. E onde você aprende a ser grato por aquilo que você tem, antes de receber aquilo que você quer. E com isso eu queria, né, finalizar aqui com a passagem de Filipenses 4,
11, que diz: Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isto. Eu sei como é estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Então, assim, o que nós vamos tirar de lição disso? Nossa espera, ela precisa ser ativa. Ela precisa ser um tempo onde a gente se prepara para receber aquilo que a gente está pedindo. Um tempo onde a gente foque em desenvolver as nossas habilidades. E não fique ansioso para receber, sabe? Que a gente foque em trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado em nós e que a gente aprenda a ser grato e exercer, né? E desenvolver a nossa fé para que ela aumente, para que ela cresça. Nossa gratidão por tudo aquilo que a gente já tem, por tudo aquilo que o Senhor já fez e tem feito em nossas vidas. Porque às vezes nem tudo que a gente quer é o que é verdadeiramente bom pra gente, a gente precisa entender isso. Uma coisa que eu sempre oro, e é muito importante todo cristão orar por isso, é para que Deus tire do meu coração os desejos e os sonhos que Ele não tem para mim. Para que eu não venha sofrer, né, na vida batendo cabeça, querendo coisas que o Senhor não tem para mim e coisas que talvez até me destruíssem o meu relacionamento, a minha intimidade com o Senhor. Então, que a gente venha refletir sobre isso, para que a gente possa melhorar como cristão e parar, né, de girar em torno de nós mesmos, que a gente se lembre que assim como o povo no deserto, todo cristão ele passa assim pelo processo do deserto para chegar à Terra Prometida, e nesse tempo nós somos guiados pela nuvem do Senhor, entende? Então, que a gente tenha em mente que tudo que acontece é por permissão do Senhor e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, é o melhor para nós. Não importa se na nossa visão, eu não acho. Não, o Senhor sabe o que faz. Nós é que não sabemos. Enfim, amores, acho que eu falei até demais. Queria ter falado menos. Meu outro vídeo ficou tão longo e eu não queria que esse aqui ficasse, para não enfadá-los. Mas é isso. Logo, logo estarei de volta. Deus abençoe. E não esqueçam de curtir o vídeo, né? E de se inscrever aqui no canal. E orem por mim, para que o Senhor esteja, né, na frente desse canal, que seja tudo para honra e para a glória dele. Beijo.